Boa noite, Ricardo. Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Como está? Tudo tranquilo? Mariana, vai dar o pessoal chegar. A gente iniciar nosso bate-papo de hoje. Tentando sincronizar aqui o YouTube para ver se a gente consegue fazer uma transmissão simultânea aqui. Boa noite, Kathleen, seja bem-vinda. Bem, está no nosso horário, pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Esquenta da Jornada do Consultor. Durante 2 semanas nós teremos aqui lives diárias, muito conteúdo gratuito para você que já conhece um pouco sobre o mundo de captação de recursos, ou para você que por acaso chegou aqui no meu perfil e nem sabia que existia essa área na qual você também pode atuar, seja você economista, engenheiro, contador, administrador, até mesmo outra profissão. Eu decidi fazer essas lives para esquentar você para o Jornada do Consultor, que é o nosso evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 22 e 25 de março. A diferença é que aqui no Esquenta do Jornada, nós estamos trazendo vários assuntos aleatórios sobre a nossa atividade de captação de recursos. E lá no Jornada do Consultor, que é o nosso grande evento do mês, nós teremos toda uma linha de raciocínio, uma explicação mais aprofundada e com direitos até a bônus exclusivos, como o famoso contrato, lógico, é o contrato que você vai precisar usar no seu dia a dia como consultoria. Nós vamos estar compartilhando com você o modelo que nós utilizamos aqui na consultoria, ou seja, não é tirado da internet não, é um contrato realmente que você vai colocar com toda segurança, vai poder trabalhar, atender seus clientes utilizando o modelo desse contrato que nós estaremos aí liberando para você gratuitamente, que quem tiver conosco, lógico, na Jornada do Consultor. Então, se você ainda não se inscreveu, corre e garante logo a tua vaga, tá bom? Além disso, nós vamos estar aí liberando um checklist exclusivo criado por nós, atualizadíssimo, que você vai saber realmente quais são os documentos necessários para você solicitar do seu cliente para poder atender o pleito dentro de uma instituição financeira. Só esse item, se eu fosse cobrar tranquilamente, eu ia cobrar de você um bom dinheiro por esse checklist, uma vez que ele é exclusivo, criado exatamente para quem quer trabalhar com captação de recursos, mas nós estaremos liberando esse conteúdo totalmente de graça para você que estiver conosco na Jornada do Consultor. Na jornada eu vou te mostrar o que é necessário para você conquistar os seus primeiros 5 dígitos em até 6 meses. Isto é, até R$99 mil em 6 meses, em 180 dias. Você já vai poder clicar no nosso link na bio, que a partir de hoje já está disponível, e garantir a sua vaga, ok? Então, não perde tempo. Eu acho que essas vagas vão se encerrar a qualquer momento, já que é um evento gratuito. Então, já corre lá e se inscreve, porque realmente a gente espera fornecer muito conteúdo interessante para você, e nós iremos fazer isso para você que quer atuar na área de captação de recursos. Eu sou Marcos Evangelista, economista, consultor de empresas aqui em Manaus, e nós estamos aí trazendo conteúdos relevantes da atividade de consultoria de captação de recursos. E hoje nós vamos falar sobre um tema aí que eu gostaria de ter ouvido sobre isso lá no começo da minha profissão. Eu não teria perdido tempo tentando iniciar a atividade com outros tipos de atividade. Então, hoje, o tema de hoje, nós vamos abordar aí os 10 segmentos, os 10 tipos de empresas mais rentáveis para você trabalhar com captação de recursos, beleza? Então, eu espero que você que estiver conosco hoje, se você tiver alguma dúvida, coloca aí que nós iremos estar respondendo uma a uma, ok? Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, nós precisamos entender que existem 3 grupos grandes de empresas que o banco, qualquer instituição financeira,
dar uma atenção especial para esses 3 grupos. E quais são esses grupos, Marcos? É o grupo de saúde, alimentação e educação. Então veja bem, são atividades prioritárias para as instituições financeiras. Mas por que são prioritárias? Porque todo mundo sabe que todo mundo, por mais que nós tenhamos aí uma recessão na economia, todo mundo vai precisar comprar alimentos, todo mundo vai precisar também saúde e, logicamente, todo mundo vai precisar se capacitar. Ninguém vai parar de estudar. Sempre vai ter aí demanda por capacitação. Então, saúde, alimentação e educação são 3 áreas que você pode escrever bem grande aí no seu caderno, que é sobre essas 3 áreas que nós vamos comentar nesse nosso bate-papo de hoje, ok? Então, como é que nós vamos saber, Marcos, o que a gente vai apresentar para esse grupo de 10 segmentos que nós vamos abordar na noite de hoje? Veja, você vai ter que ter aí um sentido bem ligado, bem apurado, para quando você chegar numa empresa, você num simples olhar ou num bate-papo, onde a gente sugere você ouvir mais do que falar, você vai entender ali naquela conversa inicial quais são as necessidades daquele seu cliente. E, logicamente, esses 10 segmentos que nós estamos trazendo aqui na noite de hoje são os 10 mais rentáveis que a gente entende que, se você começar por esses segmentos, você vai conseguir, além de ter aí uma aprovação mais garantida nos agentes financeiros, um leque muito grande para você atuar. E quando eu falo um leque muito grande, eu estou falando isso a nível Brasil, tá bom? Eu estou fazendo essa transmissão aqui de Manaus, mas nós sabemos que, seja a cidade que for, seja onde você morar, vai ter cliente para você, ok? Se você duvidar disso que eu estou falando, você faz o seguinte: quando terminar a live de hoje, você entra no Google e coloca aqui empresas próximo a mim, empresas perto de mim, e clica lá o Enter para você ver o que o Google vai te mostrar aí de possíveis, potenciais clientes aí pertinho de você, às vezes na esquina da rua ou até mesmo no bairro vizinho. É que você está tão acostumado, como você não tem um olhar, não tinha, né, um olhar de consultor, você acabava passando ali naquelas empresas e você não percebia que ali naquela empresa era um potencial cliente. Por exemplo, eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês. Nesse fim de semana, eu levei o Noah, vocês já devem ter visto aí nas nossas stories. O Noah é um cachorrinho que nós temos, um Shih Tzu, para dar uma alinhada nos pelos dele que estavam grandes. E aí, o que eu tinha programado? Olha, quando eu for buscar o Noah, eu vou levar o meu cartão de visita e me apresentar como um consultor. Porém, houve um evento que teve que fazer uma tosa no Noah e o cabelo ficou tão curtinho que me deu uma pena tão grande quando eu vi o meu cachorro daquele jeito, que eu esqueci de dar o cartão de visita. Na verdade, eu fiquei chateado com o pet shop e não pensei mais nem em cartão de visita, não pensei mais nada. Ou seja, é um potencial cliente e eu estou lá praticamente uma vez por mês, às vezes 2. Tinha parado agora por causa da pandemia e o pelo do Noah cresceu tanto que começou a aparecer uns nós, e a solução foi tosar. Então ele ficou bem pequenininho, triste, coitado, estava tremendo de medo. E aí aquilo ali me causou ali, eu fiquei muito chateado com o pet shop de ver o cachorro daquele jeito, e eu acabei perdendo aquele contato que eu poderia ter feito ali, deixando o cartão, falando: olha, eu trabalho com as menores taxas de juros, caso você precise, eu estou sempre aqui comigo, com vocês, contem conosco, precisando de dinheiro, lembra da gente, está aqui o meu cartão. E aí você já deixava ali uma sementinha que de repente pode aí germinar e trazer bons frutos. Então é isso que a gente fala. Então, nessas empresas que nós vamos falar hoje, tudo bem, Gilmar? Seja bem-vindo. Marcos, Amine, tudo bem, Amine? Nessas empresas que nós vamos falar hoje, possivelmente você já frequenta praticamente todas. Porém, você não deixou ainda o seu cartão de visita. Então, você que vai estar conosco na jornada do consultor, você vai sair pronto para sair aí distribuindo, fazendo contatos. Mas vamos falar quais são os 10 segmentos. Bem, eu falei
dos 3 grupos, né? Saúde, alimentação e educação. Então vamos falar agora do segmento de saúde. Quais são as atividades que você pode abordar como consultor, oferecendo seu trabalho de captação de recursos? Nós temos 3 grupos de empresas que estão se destacando muito a nível Brasil. Eu não estou falando só de Manaus. Primeiro, clínicas populares. Se vocês perceberem, nós tínhamos um grande plano de saúde que ontem, inclusive, entrou em RJ, chamado Unimed. Com essa retração da Unimed, abriu um vácuo grande no mercado e vários empresários, principalmente médicos, resolveram empreender no segmento de clínicas populares. São clínicas, nós atendemos várias aqui, são clínicas que cobram na média de R$80 a consulta, e aí sabe qual é o resultado disso? Lota de cliente e essas clínicas estão surfando nesse espaço que a Unimed deixou, onde várias pessoas desistiram porque não estava mais sendo aceita, ou seja, vários problemas. Abriu esse espaço nesses últimos anos e tem várias clínicas populares para você atender. Independente da cidade que você esteja, com certeza, se você for dar uma olhada aí no mercado, você vai encontrar clínicas precisando de você. E qual tipo de serviço, Marcos, que eu posso oferecer para uma clínica? Veja, você vai poder oferecer obra, manutenção, vai fazer uma construção para mudar, para melhorar. Pode ser feito financiamentos de máquinas e equipamentos, energia solar, que está muito em moda, né? Quanto mais caro fica a energia, melhor para a gente que trabalha com financiamento de painel solar. Máquinas, equipamentos, ou seja, softwares, mesas, praticamente todo o enxerto que a gente chama, tudo aquilo que vai dentro de uma clínica é financiável. Então você pode sim oferecer, as clínicas estão precisando expandir e você vai estar chegando numa boa hora oferecendo ali um aparelho de raio-x financiado em até 8 anos, 6 anos, dependendo do volume total da operação, até 2 anos de carência e mais 8, de repente chegar até 10 anos de operação. Vai depender, lógico, né, do porte da clínica e a vontade, lógico, do empresário de querer crescer, mas você vai estar lá, deixando ali o seu cartão de visita. Olha, eu sou fulano de tal, se você precisar ampliar o seu negócio, pode contar comigo, eu trabalho com as menores taxas do mercado. Um outro segmento dentro da saúde que você pode também pensar em garimpar os clientes é a parte de laboratórios. Laboratórios de análise clínica também é um segmento que está crescendo, principalmente nesse momento de pandemia. Eu acredito que caso você decida militar nesse segmento, você vai conseguir aí um grande leque de clientes, ok? Chegou uma perguntinha aqui do Tiago, do Ricardo. Ricardo Júnior, para financiamento desse equipamento é feito somente mediante projeto ou as linhas emergenciais? Olha, pergunta interessante, hein, Ricardo? Dentro, por exemplo, ontem nós falamos sobre as linhas emergenciais, a primeira linha que nós falamos, agência de fomento, você pode financiar até 100 mil de capital de giro e 100 mil de investimento. Então, caso os equipamentos fiquem dentro dessa monta, você poderia fazer via a linha emergencial. Tirando isso, você pode trabalhar com limite de crédito, que praticamente não precisa de projeto, onde você vai fazer uma operação ali junto ao banco. Hoje nós iniciamos uma similar a essa, de umas máquinas para uma construtora, ou via projeto. Se a coisa for mais substancial e o limite de crédito aprovado não for suficiente, você vai aí para uma operação de longo prazo, e aí vai precisar de um projeto, todas as propostas do seu cliente, você vai fazer tudo aquilo que você vai saber detalhes na jornada do consultor, ok? E o outro segmento que a gente pode complementar a parte de saúde, Ricardo, se você não entendeu, você fala aí que a gente complementa aqui, tá bom? Um outro item do segmento de saúde que é bastante interessante são as clínicas de imagem, tá? Clínicas de imagem também estão aí aumentando seus portfólios de produtos
comprando novos equipamentos e de repente pode ser um cliente potencial para você. De repente você está lá fazendo uma checagem, fazendo um check-up e já pede para falar com o gerente, já se apresenta tecnicamente. Olha, eu trabalho com consultoria, eu sou consultor Marcos, está aqui meu cartão, caso você precise, conte conosco. Então, você vai estar semeando sementes, tá bom? Agora vamos falar de um outro nicho. Esses são as 3 principais empresas dentro do segmento de saúde, ok? Então, já falamos de 3. Dentro do nicho de alimentação, Marcos, o que eu poderia estar oferecendo? Veja, o segmento de alimentação é um segmento muito vasto, onde você vai poder aí atuar em vários tipos de empresa. Nós separamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, que é o que a gente mais faz frequentemente. Mais pessoas desse segmento procuram os nossos trabalhos de consultoria e, obviamente, você também vai conseguir oferecer os seus serviços. Qual é o primeiro item? São os mini mercados, são aquelas mercearias que querem ampliar, onde você vai poder aí oferecer um projeto de investimento ou você vai poder oferecer uma operação de capital de giro. Lembrando sempre, gente, que no momento hoje, apesar de toda a pandemia, esse segmento de alimentação está ganhando muito dinheiro. Então, praticamente 99% desse tipo de empresa que nós estamos conversando nessa noite vão demandar expandir, pensando em novas filiais, pensando em ampliar a sua capacidade de estoque, pensando em ampliar a sua frente de loja, comprar novas prateleiras, comprar novos pontos de fechar, o ponto de check-in ali onde você faz o fechamento, onde vai ter um caixa, ou seja, querendo instalar um setor novo dentro daquele mini mercado. O horizonte é muito grande, então você vai poder atuar em todos esses itens e até mesmo oferecer a linha de capital de giro. Capital de giro, praticamente, eu não vou dizer aqui que 100% dos teus clientes vão precisar de capital de giro, mas 99% vão estar precisando de capital de giro. E lembrando que a gente já tem falado, tem várias linhas de capital de giro que não precisam de projeto. Se não precisam de projeto, você pode fazer até mesmo estando cursando uma faculdade ou até mesmo estando enferrujado, já há muito tempo formado, porque não vai precisar de projeto. Então você já pode começar logo depois da jornada do consultor, caso você se sinta preparado, tá? Mercearias é um mini mercado menor. Cada cidade tem um nome diferente, tem locais que chamam de taberna, tem locais que chamam de quitanda, chamam de mercadinho, vendinha, não sei, cada cidade tem seus nomes, mas são aqueles pequenos comércios que geralmente começa ali dentro de uma garagem, a pessoa vai ampliando, quando pensa que não, já tomou a casa toda, ele já se mudou para uma outra casa, e aí já vai ficando pequeno, ele já compra... ele compra o vizinho e assim vai ampliando. Eu atendi um cliente aqui uns 3 anos atrás, que ele comprou 14 residências, uma do lado da outra. Quando você subia no teto, porque ele saiu comprando e quebrando tudo, então você não percebia. Mas quando nós subimos junto com o gerente, fomos fazer uma visita gerencial, que nós olhamos por cima, se espantamos, porque estava ali os 14 telhados, tudo unidos. Então, assim, esse segmento, ele está sempre em crescimento, sempre está em crescimento. Porém, com essa questão dos auxílios que nós já comentamos, eles estão bombando, então é o momento certo de você fazer uma abordagem. Então, por isso que eu falo, geralmente toda semana você deve ir num lugar desse. Eu geralmente vou, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana. Sempre tem alguma compra complementar, acabou alguma coisa, não dá para mim ir no supermercado, aí eu vou na mercearia ou peço também pelo delivery e aí há uma entrega. Então a gente percebe que esse segmento ele está em franco crescimento, então é o momento certo para você se apresentar como um consultor. Marcos, quanto é que tu achas que eu vou conseguir operacionalizar para uma empresa desse tipo, um mercadinho, uma quitanda, uma taberna? Bem,
eu acho que você vai se espantar, tá? Porque muitas vezes a gente se engana pela aparência. Por exemplo, um outro exemplo prático, eu fui atender há um tempo atrás um segmento desse, porque quando você atende bem, você consegue aprovar um pleito legal para o teu cliente, esse cliente ele vai fazer propaganda para todos os amigos dele que tem o mesmo tipo de comércio, é incrível. E isso aconteceu com a gente, acontece às vezes, e dentro desse eu fui atender longe demais, meu Deus do céu, e aí desses clientes que na hora, assim, no meio do caminho, a gente pensa assim, olha, será se valeu a pena eu vir aqui? E aí, já estava no meio do caminho, eu cheguei lá e olhei de longe e falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Mas vamos, já estamos aqui, né? Parei ali na frente, entrei numa frente branquinha na época, não tinha placa, não tinha nada. Eu olhei aquele monte de estiva, tudo jogado ali, eu falei, meu Deus do céu. Mas atendi como se fosse ali um macro, um Carrefour da vida. Dei toda a atenção ao empresário, que é um empresário nordestino, que virou meu amigo. E aí, pessoal, naquela quitandinha muito mal arrumada, o cara faturava por mês mais de R$1 milhão. Ele era tipo um atacarejo, né? Ele criou tipo um atacarejo que ele atendia as outras mercearias do bairro. Então ele vendia no atacado. Só que a coisa era tão desorganizada que eu achava que ele não vendia nem R$100 mil por mês. Nesse caso, ele faturava acima de R$1 milhão e fatura hoje praticamente quase 2, porque ele cresceu bastante depois que nós fizemos esses projetos. Então, não se enganem pela aparência, tá bom? Principalmente nesse segmento de mercearia, de taberna. Às vezes o negócio está mal arrumado ali, mas lá dentro tem um empresário que fatura muita grana e de repente está precisando do teu serviço para organizar a casa, construir um planejamento estratégico, falar sobre a formação de preço de venda. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês são dicas ninjas de outros serviços que você pode agregar ao teu serviço de consultoria, tá bom? Pessoal que está chegando, seja bem-vindo aí, Miranda, Débora, Gláucia, tudo bem, Gláucia? Seja bem-vinda, minha querida. E aí, nós estamos agora chegando aqui no 5º segmento que nós podemos atuar, que é no segmento ainda de alimentação, que é o açougue. Quem que não compra carne no açougue, né? Eu duvido muito que você não compre a carne em algum lugar. Logicamente, às vezes você vai comprar no supermercado, você paga mais caro, né? Eu estou aqui no supermercado, tenho conforto, tenho estacionamento, mas tem pessoas que gostam de ir ali naquele açougue tradicional. Esses açougues também, fiquem tranquilos que você vai poder vender uma serra nova, você vai poder vender um expositor, vender o teu serviço de financiamento, um expositor mais moderno, um corta-frio, uma câmera frigorífica. Isso é um filé para a gente trabalhar, porque todo açougue ele tem uma tendência natural a crescer. Você pode financiar um caminhão frigorífico para ele entregar as carnes nos clientes, você pode financiar motos, você pode... É uma infinidade, por isso que eu falo, cada empresa é uma coisa personalizada. Então não tem como tu dizer, Marcos, essa atividade vai me enjoar. Não existe isso. Porque cada cliente é um cliente diferente, ele vai ter uma necessidade. Então, por isso que eu falo que é importante você estar bem preparado, bem preparada para você poder atender qualquer tipo de cliente. O cara falou assim, olha, eu preciso disso aqui, olha, eu tenho uma linha para isso, eu preciso fazer isso. Nós temos uma linha também para isso, olha, eu preciso de dinheiro, nós temos as linhas de capital de giro. Ou seja, você vai ser um profissional completo, onde tudo aquilo que teu cliente pedir, você vai ter uma linha específica para atendê-los e com isso, lógico, você vai faturar aí bons honorários, tá bom? Fique tranquila, que dentro desses segmentos que nós estamos falando nessa noite, só tem filé, tá bom? Próximo item dentro de alimentação, padarias. Padarias também vendem demais. Mas um pãozinho... custa 35, 40 centavos, mas não te preocupa, porque ali vende muito pão, e ali é um potencial cliente para você, tá bom? E para a gente fechar
os nossos itens de alimentação, eu estou trazendo nada mais, nada menos que os atacarejos. Os atacarejos, o que é os atacarejos? Você viu que eu não falei em supermercado, não é? Os supermercados eles estão sendo atropelados pelos atacarejos. O que é o atacarejo? O atacarejo é aquele estabelecimento que não tem muito luxo, praticamente é uma construção de um galpão, onde as prateleiras não são aquelas prateleiras mais arrumadas, são prateleiras mais robustas, onde o estoque está ali em fardo. Então, por isso que fala atacado, e também você não precisa comprar no fardo, você pode comprar por unidade. Então, é atacado e varejo, por isso chama-se atacarejo, né? É a união dessas duas palavras. Eu não sei nem se isso está no nosso dicionário de português, mas é o que a gente chama, né? Atacarejo realmente é o nome daquela atividade que faz a venda mesclada entre venda no atacado ou a venda no varejo. Então, esse segmento de empresa está crescendo bastante. Aqui nós não estamos falando de projeto de 1 milhão, tá bom? Para você atender aí um atacarejo mediano, você vai aí tranquilamente atender ele com um projeto de 2, 3, 5 milhões com tranquilidade, porque geralmente as coisas são grandes, é um galpão amplo, com estacionamento, ou seja, o investimento é mais ou menos nesse nível de 2 a 5 milhões, dependendo do porte do atacarejo, lógico. Mas é um segmento muito interessante, tá bom? E aí, nós chegamos agora num outro segmento que é também prioridade dos bancos, que é a área de educação. Quando a gente está falando de educação, nós sabemos que o nosso país ele tem um déficit muito grande na parte de educação, na parte pública, e com isso as pessoas recorrem à faculdade privada. As faculdades públicas são excelentes, porém não conseguem atender a demanda. Então, com isso, existe uma demanda reprimida, né? Uma procura pelos cursos que não conseguem ser na universidade pública, e aí as pessoas vão para onde? Vão para as faculdades, universidades particulares. Então, por isso que se você parar para olhar na sua cidade, você vai perceber que tem aí um segmento que não para de crescer, que é justamente as faculdades. Nós atendemos grandes faculdades aqui e hoje fomos contactados por uma terceira que vai fazer uma segunda unidade. Ainda vamos fazer uma visita. Não consegui agendar mais para essa semana, que eu não tenho horário vago, ficou para a próxima. E aí que eu vou saber realmente qual é a dimensão do negócio. Eu já sei, já perguntei, ele já comprou um terreno num bairro aqui de Manaus, então nós vamos fazer uma visita junto com o empresário, entender o que ele quer, né? Se vai ser um prédio, com quantos andares, quantas salas de aula, e o que você vai poder oferecer nesse segmento, Marcos. Você vai poder oferecer tudo, desde o ar-condicionado, desde as carteiras, desde o quadro, desde o sistema dele de hardware, do sistema de gestão, de software, ou seja, tudo aquilo que está dentro da atividade, você vai poder financiar com um projeto, aí no caso é projeto de longo prazo, ok? 2 anos de carência, mais 8 de amortização, porque geralmente as cifras são muito grandes. Então o empresário que entra nesse ramo de ampliação de faculdade tem tendência também a ser projeto grande, né? Projeto substancial, de valores aí acima de 10 milhões, 15 milhões, 20, 30, 40, 50, depende muito do porte do teu cliente que você vai oferecer, mas é um item que eu não poderia deixar de fora, tá? Esse é o nosso 9º item, porque é um segmento que está em crescimento. E assim como a faculdade, nós temos um 2º item que nós estamos trazendo dentro do segmento de educação, que são aqueles cursinhos de cursos e escolas de qualificação, aqueles cursos mais rápidos, né? Os cursos profissionalizantes, são um outro segmento, bem menores que as faculdades, mas também estão em ascensão. Por exemplo, eu tenho aqui uma carteira de clientes nesse segmento que as empresas estão criando unidades, pequenas unidades, para atender nos bairros mais distantes. Igual a mesma coisa está acontecendo
nos segmentos de supermercados. Grandes redes estão fazendo umas lojas menores para atender os bairros mais distantes. Com isso, conseguir aí ter um mix nas suas lojas, e quem ganha com isso? Você, consultor, que vai atender esses clientes. Então, com isso, nós fechamos os 10 segmentos que você pode atuar como consultor de captação de recursos. Então, principalmente você que está pensando em iniciar essa atividade, a nossa dica é que você pense nesses 3 grupos: saúde, alimentação e educação. E dentro desse grupo nós trouxemos nessa noite 10 segmentos de empresa que eu sugiro a você a iniciar o seu trabalho de consultoria. Por quê, Marcos? Eu obrigatoriamente tenho que trabalhar dentro desses 10 segmentos que você trouxe na noite de hoje? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo para você é que esses 10 segmentos são os que mais estão contratando hoje. Por quê? Porque eles estão em fase de crescimento. Apesar de toda a pandemia, esse setor aqui ele está em crescimento. Então, quando você ouvir falar assim, tem um setor que está crescendo, automaticamente você já se coloca dentro desse setor, porque se está crescendo, existe aí uma procura por dinheiro, existe uma procura por investimento. Opa, dinheiro e investimento é comigo, eu sou consultor de captação de recursos. Você já agenda lá com o gerente, ou até mesmo dependendo do porte da empresa, você vai falar com o dono. Quando é uma coisa muito grande, aí existe todo um escalão, dificilmente você vai falar com o dono no seu primeiro contato. Você vai ter que passar ali por um gerente, depois de um superior ao gerente, até chegar no dono. Mas não importa, o importante é você deixar o seu contato lá. Você, olha, eu trabalho com captação de recursos, se você precisar, eu estou aqui à disposição. Seja bem-vindo, Cássio. Então, senhores e senhoras, na noite de hoje nós trouxemos aí os 10 segmentos mais rentáveis para você que quer trabalhar com captação de recursos. Nós falamos aí nas modalidades de produtos que você vai poder oferecer para o seu cliente. Sempre, lógico, o carro-chefe sempre vai ser capital de giro. Todo mundo, todas as empresas estão precisando de dinheiro. E aí, falou em dinheiro, falou com você. Opa, capital de giro, eu tenho essas linhas emergenciais e tenho essas outras opções para lhe atender. Dependendo aqui do que a gente fechar, nós vamos poder lhe atender com uma carência de 2 meses, de 5 meses, de 8 meses, com uma amortização de 31 meses, de 24 meses, eu não sei qual é o tipo de cliente que você vai atuar, mas o que eu posso garantir para você é que todos esses clientes, principalmente os 10 que nós falamos nessa noite, estão precisando do seu serviço. E lembrando sempre que você vai poder atuar mesmo ainda não sendo formado, mesmo já estando formado há muito tempo, já fiquei enferrujado, Marcos, será que eu vou conseguir? Vai conseguir. E independente da sua profissão, ok? Economista, administrador, contador, engenheiro, não sei qual é a sua profissão. O que eu posso te garantir é o seguinte: no momento que você está capacitado, dominando o assunto, não tem por que você ficar fora desse segmento, não tem por que você não pensar no faturamento aí de 5 dígitos dentro de 6 meses. Olha só que sacada legal. Poxa, eu vou trabalhar 6 meses e vou faturar 100 mil reais. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu estou dizendo para você que é possível sim você ter esse faturamento. E se você quiser saber mais sobre isso, para a gente fechar na noite de hoje, vou abrir agora o espaço para dúvidas. Não deixa de participar da Jornada do Consultor. A Jornada do Consultor vai acontecer a partir do dia 22, serão 4 dias, onde nós vamos trazer aí um conteúdo mais pesado, mais técnico sobre a questão de consultoria de captação de recursos. Então, se você está vendo esse vídeo, você já sabe que você tem esse grande evento durante esse mês. E, como é tudo gratuito, vai ser tudo online, você não pode ficar de fora, legal? Débora, exatamente isso, Débora. Às vezes as pessoas pensam, criam uma crença limitante. Eu só vou poder aí trabalhar, fazer minhas consultoriazinhas depois de formadas. Não, negativo.
Eu, antes mesmo de me formar, eu já estava trabalhando com consultoria, já ganhando meus reaisinhos, não era muito, mas fazia uma grande diferença, né? Quando eu falo para você que faz uma grande diferença, vocês não têm noção a sensação que você vai ter quando você receber o seu primeiro honorário. E não interessa, não estou falando aqui de honorário grande, pode ser pequeno, pode ser médio. Você vai ter uma sensação, uma realização pessoal tão grande que eu sinto até hoje o primeiro pagamento que eu recebi através do meu trabalho. E lembrando que a nossa atividade ela é tão interessante que a gente não precisa até mesmo de fazer investimento numa estrutura. Lembrando que nós comentamos ontem, acho que foi anteontem, na live de anteontem, eu acho. Você não vai precisar imobilizar dinheiro para trabalhar com consultoria. Por quê, Marcos? Porque nós estamos falando aqui de um trabalho, um trabalho de profissional liberal. Você vai poder atuar dentro da sua casa. Olha só que fantástico. E você vai poder estabelecer o seu horário de trabalho. Ah, Marcos, mas será se eu trabalhando uma hora por dia eu consigo ter esse faturamento? Consegue, logicamente, se a sua hora for realmente produtiva, você não estiver nas redes sociais, a não ser que você esteja fazendo propaganda do seu negócio. Mas se você não estiver perdendo tempo em redes sociais, perdendo tempo no WhatsApp, né, nos grupos e grupos que temos por aí, eu tenho certeza que se você separar uma hora, tudo bem, Yoshua? Seja bem-vindo. Se você separar uma horazinha por dia, você vai ter um resultado, porque durante uma hora você vai estar fazendo bons contatos, peneirando bons clientes, né, buscando aí realmente pessoas que estejam procurando o seu serviço e o resultado não vai ser diferente. Lógico que você vai conseguir sim faturar os honorários que nós estamos aqui falando. Lógico, Marcos, mas 100 mil reais é muito pouco para mim, né? Eu quero ganhar 200 e 300. Isso é livre, tá? Quando a gente fala numa estratégia de trabalho para você faturar até 5 dígitos em 6 meses, eu estou dizendo ali que é aquela pessoa mediana, que não é tanto tartaruga, não é tanto coelho, que são as velocidades que nós chamamos. Não é tanto nem muito lento, nem muito rápido. O mediano vai conseguir faturar esses honorários. E por que eu falo isso e assino embaixo? Porque a gente conhece o mercado. O mercado ele é tão amplo, vocês não têm noção. É muita empresa e pouco consultor, né? Quando eu falo pouco consultor, é consultor de verdade, tá bom? Não é aquele cara que, hoje eu vou trabalhar, vou atender um cliente, aí no outro mês, agora eu vou atender outro cliente. Não, são consultores que realmente que se dedicam e, logicamente, vivem da profissão. Então, são pessoas que estão ali fazendo um trabalho sério, que realmente querem crescer, querem gerar autoridade para o seu cliente, quer que aquele cliente indique outros clientes, ou seja, está construindo uma identidade profissional. Isso independente se você está começando do zero ou você já tem muitos anos de experiência. Todo trabalho ele tem que ser feito a gota e o resultado são os honorários. Então eu sempre falo, né, você já deve ter me ouvido falar várias vezes, não faz pelo dinheiro. O dinheiro é consequência do teu trabalho, da tua dedicação. O que eu posso garantir aqui é o seguinte, que o segmento está bastante aquecido. Por mais que as pessoas falem, é um segmento fechado, eu não vou conseguir entrar, eu vou te provar durante a jornada do consultor que isso é uma crença limitante que as pessoas trouxeram, né? E eu sei muito que isso está na cabeça das pessoas, porque quando eu estive como presidente no Corecon, Conselho Regional de Economia, eu visitava várias turmas, né? Várias turmas na UFAM, na Uninorte na época, no CIESA. Tinha mais uma outra faculdade que eu não recordo agora. Na UEA, que também tinha uma turma de economia. E várias pessoas, não vou dizer todas, mas várias pessoas achavam que o mercado era um mercado fechado. Quando eu falava assim, olha, você já pensou em que você vai atuar quando você se formar? Não, eu estou pensando. Olha, pensa na parte de consultoria, de captação de recursos, é um segmento interessante. Não, Marcos, mas isso é muito fechado. Então as pessoas têm essa impressão que o mercado é fechado. De repente pode até passar essa impressão, mas se você tiver uma metodologia, um passo a passo, você vai quebrar essa barreira que você acha que está fechada, beleza? Então, pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, Débora, respondi sua dúvida. Você já sabe que você pode atuar mesmo sendo estudante?
Eu acho que ficou claro para você. Tem várias linhas que você vai poder atuar sem a necessidade de um projeto, por exemplo. Então, se não há necessidade de projeto, você não precisa nem mesmo ser formado, ok? Basta você ter qualificação, né? Saber realmente como funciona, como é que gira essa roda, para você poder aí atuar, logicamente, e ter resultado. Também não adianta você entrar com amadorismo, que você vai só gerar espuma e não vai ter resultado. Nessa profissão de captação de recursos, é muito importante você gerar resultados, tá bom? Então esse é meu compromisso com você, beleza? É gerar conteúdo que esses conteúdos gerem resultados em você como profissional. Então eu assumi esse compromisso desde 2015. Então desde 2015 eu compartilho conhecimentos. Você vai perceber, eu não falo muito em teoria, vou falar sobre curva da demanda, curva da oferta. Não, nada disso, não tem teoria. Nós estamos falando de conhecimento prático, conhecimento que vai te ajudar, caminho das pedras, que vai te ajudar a faturar honorários, grana. Então, é por isso que eu estou aqui compartilhando conhecimento com você. E eu quero, nesse momento, agradecer você que esteve conosco, né, nesse mais uma noite de live. E amanhã nós temos aí um encontro também bastante interessante. Eu não tenho o tema de amanhã, mas eu vou já divulgar para você, onde nós vamos estar abordando mais um tema voltado aí à nossa atividade de captação de recursos. Então, para todos vocês que estiveram aqui conosco, um grande abraço, boa noite de descanso e amanhã não esquece de seguir a gente no Stories. Eu tenho compartilhado aí algumas dicas, você está me acompanhando aí algumas visitas que eu faço. E à noite nós temos mais um encontro aqui nesse mesmo horário, às 20 horas. E lembrando que já está no link da bio a inscrição para você participar da Jornada do Consultor, beleza? Grande abraço, bom descanso, muito obrigado pela presença de vocês. Até amanhã.